Aciona novamente o Júlio Rutz para trazer agora a avaliação do técnico Antônio Oliveira depois da partida contra o Criciúma e também a repercussão pelos lados do Tigre catarinense. Com você, Júlio. Ok, TT, vamos falar então do Antônio Oliveira, que é o motivo central aí da nossa enquete do dia no YouTube. Torcedor aí dando as suas opiniões, se cai ou não cai, se tem que ser demitido ou não. E na avaliação do Antônio Oliveira, Coritiba foi superior na maior parte do tempo diante do Criciúma. Na entrevista coletiva, o treinador alviverde entendeu, né, que o adversário impôs dificuldades, mas fez referências aos dados estatísticos, como posse de bola e finalizações, para afirmar aí que o Coxa foi merecedor e isso não se discute. Ou melhor, fomos merecedores de muito mais do que aquilo que nós tivemos, e hoje fica marcado pelo início com a marcação do gol do adversário. É evidente que depois existe uma pressão ainda maior sobre os jogadores, mas isso faz parte e nós tivemos que ir atrás do resultado. Uma equipa difícil, uma equipa que se expõe muito e que nos solicita muito a transição, que nos obrigou também a arriscar muito. E foi uma proposta que nós tivemos de jogo, principalmente em muitos momentos do jogo, apostar muito nos duelos. Conquistámos em algumas situações, outras permitimos a transição do adversário, mas acaba por, se eventualmente o golo do adversário não tivesse entrado, podíamos estar aqui a falar até de outro jogo, porque havia muito espaço, mas sabe que os jogadores são humanos, sentem a pressão do momento, portanto acabam em alguns momentos por ter algumas decisões e algumas ações técnicas individuais deficientes que nos condicionam muito o nosso jogo. Mas fomos sempre atrás daquilo que é a nossa forma de jogar, a nossa matriz. E nunca nos desviámos, apesar de é evidente que sai condicionado o jogo pelo golo prematuro do adversário, mas em nenhum momento se pode discutir que o Coritiba foi muito superior ao adversário, apesar do adversário ter tido algumas situações que podia ter marcado golo, mas é evidente que o Coritiba foi uma equipa que teve 18 finalizações, teve 65% de posse de bola. Acho que nem sequer discute. Agora, se me perguntar, poderíamos ter muito mais lucidez no nosso jogo hoje? Sim, mas as condicionantes derivado à precoce marcação do golo do adversário condiciona muito, porque depois há a atmosfera que não nos é muito favorável, mas nós temos que puxar o povo para o nosso lado, e foi assim que fizemos, e acabámos por merecer. Não foi nos 90, acabámos por merecer a qualificação, e essa nem se discute. Bom, e perguntado sobre o papel dos jogadores considerados decisivos, como o goleiro Gabriel e o próprio Aleph Manga, o Antônio Oliveira não tira o mérito dos dois, mas busca enaltecer a força do conjunto e, ao melhor estilo Felipão em 2002, o técnico do Verdão afirma que está sendo construída uma família no Coritiba. Todos os jogadores são importantes. Repara que no último jogo entrou o Moreno e o Fabrício. Hoje já foi o Regis e o Potker. Portanto, para eles perceberem que tudo é preparado e que todos somos importantes e que temos de estar preparados para dar resposta. Foi isso que eles fizeram, foram determinantes, foram importantes. É evidente que o Gabriel é um grande goleiro, como é o Luan, como é o Cid, como é o Marcão. Portanto, todos somos importantes. O Manga, acha que, por exemplo, o Manga no último jogo, o que é que eu lhe diga? Foi uma nulidade. Portanto, e acha que hoje o Manga por acaso estava a fazer um grande jogo? Não estava, mas depois acaba porque as pessoas só olham, e o Manga para nós é muito importante, a perceber? É um grande jogador, precisa de confiança, se calhar não está no momento, mas já foi muito importante em muitos momentos aqui do clube. Portanto, e nós não podemos esquecer do passado, a perceber? É a mesma coisa que nós nunca podemos esquecer o que nós passámos para hoje eu poder estar aqui. Portanto, as nossas origens. Portanto, e eu acho que quando nós falamos do Gabriel e do Manga, eu não gostava de elencar porque tinha falado de todos os outros. Todos para mim são importantes. Portanto, e eu acho que essa é a grande valência, porque no fundo somos um grupo e um grupo com valores, com princípios, e estamos a construir, ainda não somos, estamos a construir uma família.
Ok, tá aí o Antônio Oliveira, e ele que depois do jogo, né, acabou ironizando, né, as vaias da torcida, foi pra galera, vestiu camisa organizada, camisa, né, da torcida organizada Império Alviverde e tudo mais, né, tentou ali fazer aquela política Júlio, da boa vizinhança. Diga lá, inclusive, antes da gente se complementar aí, vamos ouvir o técnico Antônio Oliveira ironizando as vaias do torcedor Coxa Branca. Com a vitória, né, até emocionante da maneira que foi, o empate já no final do jogo, a vitória nos pênaltis, você, mesmo com parte da torcida ali, depois da comemoração, ainda protestando contra você colocou a camisa da torcida organizada, e na descida ali, muita gente protestando contra você desceu agitando os braços. Estavam a protestar? Estavam a protestar contra mim? Estava. Ah, não vi. Não, eu vi, eu pensava que eles estavam a gritar por mim. Não, eles estavam gritando fora português. Ah, era para fora para ir embora para o vestiário. Tá. E aí, Júlio? Entrevista. Essa foi a pergunta do nosso colega, o Robson De Lázari, e realmente total ironia por parte do Antônio Oliveira, né, dizendo que era o fora para sair do campo. Evidente que não era essa a intenção da galera ali que estava protestando ao final da partida. Bom, e se o Antônio Oliveira defendeu o merecimento do Coxa, pelo lado do Criciúma, o meia Marquinhos Gabriel falou em injustiça, exaltando o nível de atuação do Tigre em pleno Couto Pereira. Cara, eu acredito que o futebol às vezes é um pouco injusto, né? Pela partida que a gente fez hoje aqui, a gente merecia muito passar. A gente, na hora que houve as trocas, a gente teve 2 minutinhos de desatenção, foi no momento que a gente tomou o gol. E nesses jogos decisivos, esses momentos são importantes, então eu acho que foram esses 2 minutinhos aí que a gente acabou pecando, mas tem que exaltar a partida que a nossa equipe fez. A gente merecia muito ter classificado aqui, mas Deus tem coisas grandes pra gente nesse ano e a gente acredita muito nisso, nesse elenco que tá aqui. É o Marquinhos Gabriel que marcou o gol do Criciúma, retornando ao time depois de um período defendendo a equipe do Goiás. E o técnico Cláudio Tencati também ressalta o bom futebol do Criciúma, afirmando que a equipe foi soberana na maior parte do tempo. Entrevista coletiva que foi acompanhada pela nossa repórter Mariana Becker, e o Tencati falou, né, também das lições que podem ser tiradas projetando a sequência do Campeonato Catarinense e da Série B do Campeonato Brasileiro. Então fica algum aprendizado, algum exemplo, algum ensinamento, com certeza. Mas exaltar o trabalho da equipe, exaltar o grande jogo que nós fizemos, e digo, o primeiro tempo do Criciúma, ele é soberano sobre o Coritiba e grande parte do jogo. Então esse é o melhor fator. Nós viemos na casa do adversário e nós tomamos uma atitude de imprimir uma forma de jogar e nós fomos soberanos. Essa é a verdade, né? E o adversário aproveitou o momento nosso e transferiu em gol e conseguiu empatar no apagar das luzes aí praticamente, mas é exaltar, então é total confiança. E também sempre digo isso, no futebol, em qualquer profissão, mas principalmente o futebol é igual ensinamento para a vida, não é como você perde ou como você acaba sendo derrotado, mas é como você reage. Então a gente precisa reagir, e isso, esse elenco, ele já tem essa tônica, por isso que a nossa equipe, ela sempre tem um comportamento. Raramente a gente perde mais de 2 jogos seguidos, porque tem poder de reação. Tá aí, gente, na verdade do Tencati, o Criciúma foi soberano, já o Antônio Oliveira diz que o Coxa foi merecedor e isso não se discute. E aí, palavras do técnico Antônio Oliveira fazendo análise após a partida e ironizando as vaias do torcedor Coxa Branca. Olha, eu já falei algumas vezes aqui que me incomoda muito a arrogância do Antônio. Ele tem um ar de prepotência gigantesco e isso incomoda muito. Não concordei com boa parte da coletiva dele, em que ele fala que o Coritiba foi muito superior. Aí citou alguns números, né, que seria o número de posse de bola, 65%, e o número de finalizações, nenhuma finalização que levou a perigo.
Né? O Coritiba teve uma finalização perigosa, o gol. E o Criciúma, quando chegava, era mais perigoso, muito né? Mais. Então, o Criciúma foi superior ao Coritiba, claramente, durante os 90 minutos ali. Até quando eu tava ouvindo a sonora ali, né, como a gente fala, sonora, a entrevista do Antônio Oliveira, não entendi o raciocínio dele, porque realmente o Coritiba não conseguia produzir. Não é só uma lucidez, assim, poderia ter sido melhor. Não, realmente o Coritiba, pra mim, foi assim, o pior jogo do Coritiba até agora. Porque contra o Criciúma, contra o Cascavel, ainda o Coritiba conseguia produzir, né? E dessa vez o Coritiba foi improdutivo. O tempo foi passando e o Coritiba não conseguia se encontrar nesse setor de meio campo ali na organização do time. Então, por isso que até o Criciúma lamentou ali a não classificação, que aí, claro, vai do batedor, vai do goleiro, né? Quem tá mais inspirado ali no momento. Mas realmente o Coritiba ficou devendo pro seu torcedor. Por isso que durante o final do jogo, mesmo classificado, o torcedor foi lá e vaiou o treinador, né? Porque não viu aquela reação, aquela evolução que ele tanto fala. E a resposta dele sobre essa situação do torcedor, gritando fora português, foi praticamente zoar com a cara do torcedor. Exatamente. É porque assim, era um momento talvez do Antônio se aproximar desse torcedor, né, de forma humilde, né, de amenizar esse clima que tá ruim. De chegar e falar, a situação. Eu entendo que vocês estão pedindo na minha cabeça ou algo assim, e que mas estamos tentando evoluir, melhorar e tal. E, pô, ele perde a chance todo jogo, né, de fazer esse tipo de comentário. Diga, Júlio. Até depois da entrevista, o Antônio Oliveira, acho que caiu a ficha que ele falou bobagem ali nessa questão das vaias, e ele foi cumprimentar o Robson de Lázaro ali, pedir acho que até desculpas ali pela forma como ele acabou se manifestando na resposta. Só que um detalhe, né? Antes da entrevista coletiva, antes dele ironizar o torcedor, ele foi bem bonitinho fazer uma moralzinha com a Império, né, minha gente? Você que nos acompanha no YouTube pode ver, ao final do jogo, o técnico Antônio Oliveira foi à frente da torcida organizada, vestiu uma camisa da Império Alviverde, quer dizer, vai lá, passa a mão na cabeça e depois dá um tapa na cara? Pera aí, português. Porque antes, na fase boa do Coritiba, naquele começo, ele gritou o coxa doido, né? Então, parecia que tava tudo indo no caminho. Aí o Coritiba teve uma queda de produção, aí o Antônio Oliveira, às vezes, ele faz esses discursos um pouco irônicos, né? E aí ali a gente fazendo a leitura dessa imagem, realmente não tem como fugir disso, né? Porque, de certa forma, tem também uma ironia no gesto que ele faz, né? Porque, poxa, estou aqui, vou continuar aqui, entendeu? Mesmo você que tá me vaiando, vão ter que me engolir. Teve a transmissão. Como disse o Israel Falciani. Quem transmitiu o jogo pela TV foi a Amazon, né? E aí o Rômulo Mendonça, que era da ESPN, ele narrou esse trecho do Antônio Oliveira comemorando, colocando a camisa da torcida organizada e falando: esse gosta do emprego dele, esse gosta do emprego. Eu dei muita risada. Eu vi o corte depois, eu tava acompanhando, lógico, a transmissão pelo YouTube da Jovem Pan News FM. Com Liari Júnior e Felipe Dalk, bem grande na minha televisão. Mas eu assisti depois esse vídeo, Júlio, realmente eu dei muita risada, viu? Foi muito bom. Inclusive, o técnico Antônio Oliveira, há 2 horas, postou no seu Instagram uma foto dele sorridente com a camisa da Império, com a seguinte legenda: eu acredito em nós. Olha lá, que beleza, hein? Só resta com a camisa da Império, com a camisa da Império. A torcida acreditar nele. Exatamente. Só falta os resultados aparecerem, né? Falta o desempenho aparecer. Bonito. Porque eu acho que o que a gente vê muito do torcedor coxa branca, Dalk Janaína, classificou ontem nos pênaltis, ok, passou para a terceira fase, mas pro torcedor, claro, vale a grana, vale avançar na Copa do Brasil, mas não tá tudo resolvido, não. Não. O torcedor não tá satisfeito com o trabalho do Antônio. Não tá nada resolvido. O time não desempenha bem nos últimos jogos. Fazia tempo, inclusive, que o time não tava jogando bem. Não jogou bem ontem. É bem importante falar. E o Coxa agora vai ter essas 4 semanas para disputa, para se preparar para a disputa da próxima fase da Copa do Brasil e também para o início do Campeonato Brasileiro. E precisa evoluir. E o Antônio mesmo destacou que vai ter mudanças no plantel, né? Vão sair jogadores e vão chegar jogadores. E o Coritiba tá atrás de 6 reforços, né? Inclusive, Júlio, tem informações de jogadores que podem deixar o clube, não é isso?
Tem sim, pelo menos 3 eu já posso adiantar que estão assim nessa lista que devem ser aproveitados para empréstimos, por exemplo, para equipes da Série B. Casos dos zagueiros Thalisson e Márcio Silva e também o volante Bernardo. E outros devem chegar.